Fala, concurseiros, professor Alan aqui na área para fazer a correção e trazer para vocês o gabarito extraoficial da prova de Catunda, tá? Se você fez essa prova para os cargos de nível médio ou se você fez também para o cargo específico de digitador, fica aqui comigo porque eu vou trazer para vocês o gabarito extraoficial, beleza? Nós tivemos hoje, né, a prova aí para os cargos da área de saúde, tá? Do concurso aí de Catunda, né? Prefeitura de Catunda. E pela manhã nós tivemos aí os cargos de nível fundamental. Então, esses aqui não tiveram informática, beleza? Agora, no período da tarde, olha só, sábado à tarde, aqui no dia 25, nós tivemos aqui os cargos de digitador, recepcionista, né? Aparece aqui algumas vezes, recepcionista, digitador, orientador social, tá? Então, eu vou fazer primeiro a correção das questões gerais, né, para esses cargos, são 3 questões aqui que nós tivemos, e depois a gente vai para a correção da prova específica do cargo de digitador. Tudo certo? Então, vamos aqui, ó, deixa eu trocar aqui para prova. Bem, então essa prova aqui, pessoal, esta provinha aqui é a prova de digitador tipo 2. Tipo 2. Tá bom? Então, a gente tem, primeiro, 3 questões aqui de conhecimento geral, né? Você tem a informática dentro de conhecimento geral e depois a gente vai para as questões específicas também de informática. Tranquilo? Então, vamos aqui, ó. Começando aqui pela questão 11. Questão 11, ela diz assim, ó. Aplicativos de e-mail do Windows e o Mozilla Thunderbird. Então, você tem aí os 2 programas que você pode mandar e receber e-mail, né, que estão lá no nosso edital. Possibilita aos seus usuários enviarem e receberem mensagens eletrônicas, agilizando a comunicação. Então, até aqui é só aquele enroleixo que ela sempre faz no começo. A questãozinha, ela começa aqui, ó. Um usuário deseja enviar uma mensagem para fulano@gmail. Então, vamos começar a montar aqui a questão, ó. Você vai mandar um e-mail aqui para fulano@email.com. Então, se eu estou mandando para essa pessoa, ela vai estar aqui no campo para. Então, aqui vai estar o fulano@email.com. Tudo certo? Devido à importância dessa mensagem, ele também necessita enviar uma cópia, pessoal. Falou em cópia, tá? Você tem 2 situações aí. Ou você vai usar a cópia carbono, tá? A cópia carbono é o campo CC do seu e-mail. Ou se você quiser mandar uma cópia, mas você quiser esconder o e-mail da pessoa que vai receber como cópia, aí você usa na cópia carbono oculta. Aí você vai ter o CCO. Tá legal? Então, continuando aqui, ó, ele já está me dizendo que eu vou ter que mandar também uma cópia desta mensagem para esse e-mail aqui, ó, cicrano@email.com. Neste cenário, o usuário precisa, ó, garantir que o destinatário original, quem é o destinatário original, Alan? Tá aqui, ó, o fulano, ó. Então, precisa garantir que ele veja que uma cópia da mensagem foi enviada para outro e-mail. Então, como ele diz que o fulano tem que ver, tem que saber que foi mandada uma cópia, eu não vou usar o cópia carbono, o cópia carbono oculto, né, o CCO. Por que, Alan? Porque o CCO já está dizendo, aqui eu vou ocultar, e a questão diz que você tem que deixar visível, ele tem que ver o e-mail, tá bom? Então, ele continua pedindo o quê? Ó? Assinale a alternativa correta, que descreve o nome do campo ou a opção do programa de e-mail, no qual o usuário deverá informar o endereço de e-mail de quem? Do cicrano. Pessoal, o cicrano é quem vai estar na cópia. Então, neste caso, ele não vai estar na cópia oculta, porque o fulano precisa saber que ele também recebeu. Por isso que eu vou usar o campo CC, cópia carbono. Por que, Alan? Porque esse aqui ele deixa o e-mail visível, tá bom? Então, o primeiro aí, ó, gabarito da 11, letra B de bola, cópia carbono, campo CC. Tudo certo? Bora aí para a questão 12.
Na questão 12, pessoal, ele traz um assunto que eu já levantei essa bandeira para vocês aí várias vezes, tá? A Consulpan tem cobrado bastante esse assunto de computação em nuvem. Então, adicione aí nos seus estudos para quem está estudando para os próximos, tá? A computação em nuvem é uma das tecnologias mais importantes da atualidade, pois permite entregar serviços de tecnologia sob demanda por meio da internet para os usuários. De novo, aqui em rolejo. Começa aqui, ó. Um dos serviços mais comuns disponibilizados pela computação em nuvem é a construção colaborativa de documentos, como, por exemplo, Alan, você tem aí os textos que você pode criar planilhas, apresentações, e aqui ele diz que é sem a necessidade de instalação de programas no seu computador. Ou seja, eu posso utilizar os programas de forma online, direto no meu navegador, direto na web, sem precisar instalar nada. Aí ele diz, ó, assinale a alternativa correta que apresenta o nome de um serviço, ele quer o nome desse serviço, ó, que permite a criação e a colaboração de documentos na nuvem existentes na atualidade com alguns dos seus respectivos aplicativos disponibilizados. Então vamos lá. O que é que ele quer? Ele quer o nome do serviço, além de você ter o nome dos aplicativos que ele disponibiliza. Disponibilizado. É isso que ele quer saber. Tá legal? Vamos lá. Vamos logo trazer aqui o gabarito, na minha visão, pessoal, é a letra C. Por quê? Existe justamente o Microsoft 365. O que é esse Microsoft 365? Que antes ele tinha um nome de Office 365, tá? Ó, era um nome antigo. E agora é o Microsoft 365. Alan, e o que é que eu vou ter aí? Você vai ter o Word, você vai ter o Excel, você vai ter o PowerPoint, entre outros programas, você tem aí o Outlook, é o programa de e-mail, você tem o OneDrive, você tem uma série de programas que você vai rodar diretamente no seu navegador, de forma online. Tranquilo? Alan, por que que não é a letra A? Primeiro porque ele usou o nome antigo aqui, ó, Office, e ele usou o termo errado. Não é 360, é 365. Por quê? Porque esse serviço aqui, existe uma versão que é paga, tá? Existe uma versão paga, e você tem uma licença que você paga anualmente. Hoje em dia dá até para você pagar por mês, mas no começo só dava para pagar por ano. E o ano tem 365 dias, né? Então a Microsoft tacou esse 365. Então tá errado aqui, ó, por causa do nomezinho, tá? A letra B também tá errado, não é Google Workstation, tá? Vamos lá, existe um serviço, tá, do Google que também permite você utilizar esse tipo de ferramentas. É o que vocês muitas vezes estão acostumados aí, que eu já sei, né? Usar, por exemplo, as ferramentas do Google para criar documentos, criar planilhas, tal. Só que qual é o nome desta ferramenta? Deixa eu ver se ele mostra aqui para mim, ó, tá aqui. O nome é Google Workspace. Work em inglês seria trabalho, algo como trabalho, e space é espaço. Então seria um espaço de trabalho do Google, tá? E o que é que eu tenho nesse espaço de trabalho, nesse Workspace, Alan? Você vai ter, entre outras coisas, esses aplicativos aqui, ó. Você tem o Gmail, você tem o Google Meet para reunião, você tem aqui a ferramentazinha de chat, calendário, o Google Drive, que muita gente pode achar que é o Google Drive, só que o Google Drive, pessoal, é uma ferramenta de armazenamento de arquivos, tá bom? Armazenamento de arquivos. E pelo Google Drive eu consigo acessar também como se fosse o atalho disso aqui, ó, do documento, das planilhas, dos slides. Tá legal? Mas o nome do local, da ferramenta de nuvem, que tem toda essa galerinha, inclusive o Drive e os documentos, planilhas e slides, o nome vai ser o quê? Google Workspace. Então a banca aí tentou confundir, né? Ó,
tentou confundir você tacando um nome aqui que é parecido. Workstation não, Workspace é o nome, tá? E na letra D, ela também usou o quê? O Google Drive, porque a gente sabe que o Google Drive, né, é o mais conhecido, né? Eu abro o meu Google Drive e eu tenho aí uma espécie de atalho. Eu já consigo aqui, ó. Deixa eu abrir o meu aqui, ó. Ó, pelo Google Drive, eu tenho esse botãozinho aqui, eu consigo também, ó, abrir aqui um documento, uma planilha, mas não é porque eu acesso por aqui que essas ferramentas elas estão dentro do Drive. Na verdade, o Drive é só para você salvar os arquivos e o espaço que tem todas essas ferramentas, inclusive o Drive, é o nosso, então, Google Workspace, tá bom? Então, na minha visão, qual é o gabarito aí? Letra C, tá? Na letra C, você vai ter, então, o Microsoft 365. Deixa eu até mostrar aqui para vocês o site da Microsoft, trazendo aí também essas informações. Ó. Então, tá aqui, ó, Microsoft 365. Né? Aí, como eu disse para vocês, ó, dá para usar uma versão que ela é gratuita, mas também tem a versão com assinatura, que aí tem mais ferramentas, mais recursos, tá bom? Aí tem a assinaturazinha mensal e a anual. E aqui embaixo estão os aplicativos, ó. Então você tem, ó, o Teams, esse Exchange, OneDrive, tá aqui, ó. Você tem o Word, você tem o Excel, você tem o PowerPoint, você tem o Outlook. Na sua versão móvel, para dispositivos móveis, celular, por exemplo, e na sua versão web. E a banca, ó, aqui chamou de online. É a mesma coisa, tá? Então, assim, a meu ver, não é o termo online que vai tornar esse item errado. Então, para mim, tá tudo certo. O gabarito aí é a letra C, tá bom? Tudo certo aí? Então, questãozinha 12, gabarito letra C. Vamos aí para a terceira questão que nós tivemos, e também sobre nuvem, né, ó? Mas aqui ela fala também sobre inteligência artificial. Ó. Graças ao avanço da internet nas sociedades pelo mundo, é possível encontrar diversas plataformas que oferecem serviços em nuvem de assistentes baseados em inteligência artificial, que integram recursos avançados de geração de conteúdo, que consegue gerar conteúdos, automação de tarefas, e em aplicativos e plataformas. Assinale a alternativa correta, que representa 2 serviços em nuvem de assistentes disponíveis na internet. Então, ele quer 2 serviços aí de inteligência artificial, tá bom? Primeiro, a letra A, ele trouxe o nome, na verdade, de 2 empresas, tá? Ó, Meta é o nome que hoje é utilizada pela empresa que antes a gente chamava de Facebook, né? Alan, o Facebook deixou de existir? Não, o Facebook continua existindo, só que a empresa que é dona do Facebook hoje chama Meta. Né? Ela é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e entre outras ferramentas. A Apple, acho que todo mundo conhece, né? Que fabrica o iPhone, o iPad, entre outras coisas aí, tá? Aqui está o nosso gabarito. O Copilot, pessoal, é a ferramenta, tá? Ó, o Copilot é a ferramenta de inteligência artificial, de IA, da Microsoft. Microsoft desenvolveu essa ferramenta aí. Enquanto que o Gemini, ó, ele é também uma ferramenta de IA, só que ele é da Google. Aí você tem outras, né, que a questão não trouxe, mas tem o Chat GPT, que é da OpenAI, beleza? E por aí vai. Aí eu tenho o Instagram, que é uma rede social, não é o que eu quero. TikTok também. Google e Microsoft são 2 empresas. Então, gabarito aqui, letra B. Não tem para onde correr aqui. Tudo certo, pessoal? Então, essas foram as 3 questões aí da parte geral de informática, tá? Questões aí que, a meu ver, vieram tranquilas. Só essa 12 aqui que pode ter gerado um pouquinho dessa dúvida, né? Por conta aí das alternativas, né? Do Google Drive e aqui do termo Workstation, que parece com Workspace, tá bom? Mas gabarito aqui, letra C. Bora então agora para as questões, ó, dos conhecimentos específicos. Então agora, ó, nós tivemos questões na parte específica, né, de digitação, e agora a gente vai saber qual é o gabarito. Vamos lá, questão agora 21, ó.
Considerando o Microsoft Word para escrever texto, pode-se utilizar a tecla, quer saber que tecla é essa, para mover o cursor para o início da linha. E a tecla tal para mover o cursor para o final, para o fim da linha. Pessoal, olha só como isso aqui é fácil. Quando você assiste filmes, o que é que aparece no final do filme, quando ele termina? Vai aparecer justamente a palavra the end. É assim? Indicando que você chegou no fim do filme. Então, a tecla end do seu teclado indica o fim. Enquanto que a tecla home do seu teclado indica o início. Início, no caso aí, da linha. Então, para você ir para o início da linha, você vai usar a tecla home. E para você ir para o final da linha, você usa a tecla end, tá bom? Gabarito aqui, letra B de bola. Questão 22. Utilizando-se o Microsoft Word, é possível usar as teclas para saltar o cursor imediatamente para a próxima palavra e as teclas para selecionar a próxima palavra inteira. Olha só, o que a questão que está querendo saber de você é o seguinte, ó. Quando você está aqui no Word, você tem... Vou abrir aqui o meu teclado virtual para vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui embaixo. Você tem aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo ele piscando aqui, ó? Então, quando você pressiona essa setinha, ele vai andando, né, ó? Agora, se você pressionar a tecla Ctrl mais a seta, ele dá um salto, ó. Ele vai saltando agora de espaço em espaço, ó. Então, segurei o Ctrl, ó, e apertei a setinha, ó. Tá vendo? Como ele vai saltando, ó, de palavra em palavra. E o que é que acontece se junto com essa setinha eu apertar o Shift, ó? Então, agora vai ser o Ctrl, Shift e a seta, ó. Aí eu seleciono a palavra inteira. Apertei de novo, seleciono mais uma palavra inteira. De novo, mais uma palavra inteira. Então, qual é o gabarito aí da nossa questão? Voltando aqui, ó, nós vamos ter como gabarito a letra D. Letra D. Se você aperta o Ctrl seta, você salta para a palavra, Ctrl Shift mais a seta, você seleciona a palavra inteira. Tá bom? Questão 23, né? Tivemos aí muitas questões de atalho, mas atalhos até tranquilos. Nessa questão 23, ele diz assim, ó, utilizando-se do Word, é possível usar as teclas para recortar. Pessoal, qual é a tecla para recortar? Vai ser o Ctrl mais X. Lembra que o X faz uma tesourinha, né? Bota duas bolinhas aí e você faz uma tesoura. As teclas para copiar, aí neste caso aqui vai ser o Ctrl mais C, C de copiar, ó, C de copiar. E as teclas Ctrl V para colar, Ctrl mais V. O V você sabe que faz o biquinho da cola, já dei essa dica aí para vocês. Então o gabarito aqui foi a letra A, Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V. Questão aí bem tranquila também. Vamos agora falar do Excel, tá? Ele quer saber também teclas aqui do Excel. Nessa questão 24, ele diz assim, ó, utilizando-se o Microsoft Excel, é possível usar as teclas. Ele quer saber que tecla você vai usar para ir para a próxima linha dentro da mesma célula. O que ele quer saber é isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui meu Excel. Ó, o que ele quer saber é essa ação aqui. Tá, ó. Estou aqui no Excel. Se eu digitar aqui uma palavra, ó, digitei aqui Alan e vou dar Enter. Se eu der só Enter, o que é que acontece? O Excel aceita o comando que eu dei, a digitação, e leva a seleção para a próxima célula. Tá vendo como ele já desceu para a célula de baixo? Eu apertei só Enter, tá? Se eu digitar e segurar o Shift mais o Enter, sabe o que é que ele vai fazer? Ele aceita o comando da digitação, mas ele mantém a seleção na mesma célula. E se eu utilizar o Alt mais o Enter? Opa, agora tá vendo que ele desceu o cursor para a linha de baixo, mas eu continuo na mesma célula. O que você está fazendo aqui é ativar
este recurso aqui, ó. Quando você usa o Alt e Enter, você ativa este recurso de quebrar o texto automaticamente, ou seja, descer o texto para a linha de baixo dentro da mesma célula. Então, qual é o atalho aí que eu vou utilizar neste caso? Vai ser o Alt mais o Enter, beleza? Alt mais Enter é o nosso gabarito. Questão agora 25. Pessoal, essa questão aqui, eu dei essa dica aqui ontem. Deixa eu ver se foi ontem, acho que foi. Olha aqui, ó. Postei lá no meu Instagram, e no nosso grupo de questões. Quem tá aí dentro do grupo de questões, né, grupo de estudo de informática, recebeu essa mesma dicasinha aqui ontem. Tá aqui, ó. Antes de ontem, na verdade, ó. 2 dias atrás. Então, eu dei para vocês, ó, quais são os atalhos para você alternar entre itens, ou seja, como é que eu alterno entre aplicativos, entre janelas abertas, Alan? Tá aqui, Alt mais o Tab. Então, com essa dicasinha, você já garantia essa questão aqui. Para você alternar entre as janelas abertas, ó, janelas abertas do sistema, você vai utilizar as teclas Alt mais Tab para alternar entre as janelas. Tranquilo? Letra C aí o nosso gabarito. Isso daí foi a questão 25. Bora aqui subir para a gente responder a 26. Utilizando-se o Microsoft Word, é possível usar as teclas para rolar o documento para cima, e existe uma outra tecla para você rolar o documento para baixo. Pessoal, cima em inglês significa up e baixo, né, abaixo, significa down. Down, escreve assim, ó. Então, existe uma tecla chamada PG Up, que é Page Down, ele sobe uma página acima, ele rola o seu documento para cima. E existe uma tecla chamada Page Down, ou ela pode ser escrevida não, né? Escrita, professor. Ela pode ser escrita, ó, Page Down, assim, ó, DN. Então, nosso gabarito, letra C. Esse PG é de página, page em inglês, up para cima, DN, down para baixo, tá bom? Questão 26 aí, letra C. As questões agora, ó, da 27 a 29, você tem que marcar verdadeiro ou falso, né? Então, vamos lá. Primeiro, questão 27. Ele fala a respeito de navegador para internet, aquele programa que você usa para acessar site. Ele quer que você marque quais são os navegadores. Mozilla Firefox é um navegador? Sim, verdadeiro. Chrome, opa, o Chrome sim, né? Que a galera mais usa. Safari, vixe, Alan, nunca nem ouvi falar desse navegador. Sim, é o navegador padrão, pessoal, da Apple. Se você tem iPhone aí, o seu navegador vai ser esse aqui, o padrão, né? Aí eu tenho o Edge, que é o navegador da Microsoft. Agora, o Google Drive, né? Já está até a resposta aqui do aluno aqui que mandou a prova, né? Isso aqui é uma ferramenta de computação em nuvem, mais especificamente de armazenamento em nuvem. Então, não é um navegador, tá? Inclusive, eu uso um navegador, né, ou o Chrome, ou o Edge, para chegar até ele, tá bom? Então, aqui é falso. Gabarito, então, já está aqui marcado, ó, letra D, né? O último item é falso, tá bom? Questão 28. É possível uma URL? Pessoal, URL, traduzindo para vocês, é o localizador uniforme de recurso. Vixe, Alan, que negócio estranho é isso aí. Sabe o que é isso aqui? É aquele espaçozinho que você vai digitar o endereço do site. O termo técnico para aquilo ali é URL. E é claro, pessoal, que existe uma lógica por trás da escrita desse endereço. Você não pode digitar o endereço de um site de qualquer jeito. Então, ele quer saber qual das alternativas tem endereços que são válidos, tá? A letra A tá tudo certo, isso aqui é verdadeiro, né? Ó, você tem aqui o www, aí você tem um ponto, depois você tem o nome do site, mais um ponto. Aí esse com diz que tipo de site você tem ali. O com, pessoal, significa que é um site comercial. Se fosse um site do governo, era gov, né? Se fosse site de educação, era edu e por aí vai. Aí tem mais um ponto e aqui tem no final o país onde aquele site está hospedado, o BR está no Brasil. O item 2, ele é falso.
Mas não é porque está faltando www não, tá? Você pode sim ter aqui o site, ó, com esta nomenclatura aqui. Isso aqui é o protocolo, tá? Na verdade, todo site tem. Às vezes ele fica só escondido. Mas eu posso ter http, aqui tá ok. Aí você tem o nome do site, ponto. O tipo, qual é o problema? É aqui. Não é um hífen. Aqui teria que ser um ponto. Por isso que isso é falso. Mesmo motivo que eu tenho aqui, ó. Tá legal? Então, sim, eu posso ter site sem o www? Posso. O que eu não posso ter é esse hífen aqui, separando. Então, gabarito, letra A, V, F, F, F. Tá bom? A questão 29. Pessoal, questão 29. Temos aqui também que marcar verdadeiro ou falso para algumas teclas do nosso teclado. Então, ele diz assim, ó, sobre as teclas de um teclado convencional de um computador com sistema operacional Windows, vamos marcar aqui, ó. Letra A. A tecla Numlock serve para habilitar ou desabilitar o teclado numérico. Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro, tá bom? O que é que acontece? A palavra lock em inglês significa trancar ou travar, né? E no caso aqui vai ser ativar ou desativar. E o que é que eu quero ativar nesse caso? Eu quero ativar os números, eu quero ativar os teclados numéricos, tá? O que acontece é que você vai ter, ó, você vai ter aqui, deixa eu abrir aqui o teclado, pronto. Ó, no teclado, você vai ter justamente, ó, essa teclazinha aqui, ó, tá vendo, ó? NumLK. Ela ativa esses números aqui, ó. Quando está desativado, o que é que vai funcionar? Vai funcionar esses ícones de baixo. Então, vai funcionar essa tecla como sendo home. Essa setinha aqui leva o cursor para cima. Aqui vai ser o page up. Aqui vai ser o page down, entendeu? Aqui seria a tecla delete. Quando eu ativo o numlock, aí passa a funcionar os números. 7, 8, 9, 6. Entendido isso aí? Beleza? Então, sim, o numlock ativa e desativa os números. Da mesma forma que o caps lock, aliás, ó, esse aqui, caps lock, ele ativa as teclas em maiúscula, ele ativa as teclas em caps, em capitular, ou seja, vai ficar tudo em maiúsculo. Se eu apertar isso aqui, ligar a letra A, a letra S, a letra D, vai sair tudo em maiúsculo, tá bom? Então, neste caso aí, nós já temos o item 1 como verdadeiro e o item 3 também, ó. Aqui, ó, a tecla caps lock serve para acionar as letras em maiúsculo. Tudo certo. E o item 2, ele diz que a tecla backspace serve para mover o cursor para a próxima linha. Pessoal, a tecla backspace é essa aqui, ó. É essa teclazinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ver se dá para vocês enxergarem aqui, ó. Pronto. Ó, backspace. Tá vendo que é uma setinha voltando? O que é que eu faço com ela, Alan? Eu apago o meu texto. Se eu quero descer o cursor para a linha abaixo, ou eu vou dar Enter para ele criar uma nova linha, ou então eu uso a setinha para baixo, a setinha direcional, e ele desce para a linha de baixo, tá bom? Não é a tecla Backspace que eu vou utilizar, por isso aqui vai ser falso. Falso. Então, nosso gabarito vai ser VFV, letra D de dado. A questão agora que nós vamos resolver vai ser, ó, da questão 30 até a 34, a gente vai considerar essas imagens aqui abaixo, tá? Ó, ele diz que a imagem a seguir, na qual a primeira e a segunda imagem representam um recorte de algumas células de uma planilha do Microsoft Excel. Então, você tem aqui, ó, a imagem 1 sem alteração e a imagem 2 depois da alteração. O que foi que mudou aqui de um para outro? Ó? A gente vai já analisar aqui. E a terceira e a quarta imagem representam funções do Excel. Quando ele falou aqui funções, eu acho que o termo correto, na verdade, era para ser os botões, os recursos, né? Mas eu posso dizer que é uma função do programa, tá bom? Então tá aqui, ó. São essas outras duas imagens aqui. Agora vamos entender o que é que ele vai pedir aqui nas alternativas, aliás, nas questões, né? Vamos lá. Questão 30. Na imagem 1, a célula A3 contém o conteúdo, aí ele quer saber o que é que eu tenho em A3. Olha que questão fácil, pessoal. A3, ó, vai ser o quê? Coluna A, linha 3. A3. Então, é só você fazer o cruzamento, ó. Coluna A, linha 3, o que é que eu tenho? Eu tenho a palavra aluno 2.
Olha aí essa questão. Moleza demais, né? Ó, gabarito aqui, letra A. Bom, só você saber o endereço de célula, você já resolvia. Questão agora 31. Na imagem 1, o texto da célula E1 estava ultrapassando os limites da célula. Para deixá-lo contido apenas dentro dos limites da célula, conforme ilustrado na imagem 2, é possível clicar na função que na imagem 3 está sendo representada pelo número. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Na imagem 1, você está vendo que essa palavra aqui, ó, média ponderada, ela está ultrapassando o limite da célula, que é aqui, ó. E na imagem 2, ficou aqui dentro só. E a palavra ponderada desceu. Sabe o que foi utilizado aí? Aquele mesmo recurso que a gente viu agora há pouco, o atalho. Que recurso foi esse? Está aqui, ó. Quebrar texto automaticamente. Nós respondemos lá qual era o atalho. Então, qual é o número que representa ele? Está aqui, ó. É o número 4. Então, nosso gabarito aqui vai ser letra D de dado. Ok? Tudo certo na 31, bora para a 32. Na imagem 1, alguns números da média na coluna E estão com 2 ou 3 casas decimais. Para deixar todos os números com apenas uma casa decimal, o que é a casa decimal, pessoal? É o número que vem depois da vírgula, né? Ó, então aqui você percebe que aqui ele tem 1, 2, 3 casas decimais, aqui ele tem 2, aqui ele tem 3. E na planilha 2, você percebe que ficou todo mundo só com uma casa decimal. Então, ele quer saber o quê? Na imagem 2, é possível clicar na função, na imagem 4, que está representada pelo número. Então, aqui na imagem 4, ó, ele quer saber qual desses botões aqui, ó, você vai acionar. Então, aqui, olha só, eu tenho uma setinha para esse lado e eu tenho uma casa decimal. Depois, ele transforma isso em quantas? Ó? 1, 2. Então, aqui você está aumentando as casas decimais. Enquanto que aqui no número 10, você tem, ó, a vírgula, 2 zeros, ou seja, você tem duas casas decimais, você tem uma setinha empurrando a vírgula. E fica só uma casa decimal. Então, aqui você está reduzindo as casas decimais. Na prática, olha como funciona isso aqui. Ó. Quando eu tenho esses valores aqui, ó, tá vendo? Ó? Tenho aqui os números. Se eu vier aqui neste botão, ó, o Excel já está me dizendo, ó, aqui eu vou diminuir as casas decimais. E aí você diz quantas casas você quer à medida que você vai clicando. Ó. Deixei só duas, cliquei de novo, deixei só uma. Então, o botão que nós temos aí vai ser representado aí na imagem pelo número 10, tá bom? Vamos lá para o nosso gabarito. Resposta aqui vai ser a letra D. 33. Na imagem 1, os números presentes na célula B2 e D2, sem nenhuma casa decimal, então agora está ao contrário, ó. B2, está aqui, ó, B2, e D2, que é o 6, eles não têm nenhuma casa decimal. Para deixar os números das duas células com uma casa decimal, conforme ilustrado na figura 2, é possível clicar na função representada na imagem 4. Então, aqui, ó, eu transformei agora ele com uma casa decimal cada. Ah, então agora é só usar o botão contrário, né, Alan, que você falou? Exatamente, ó. É esse botãozinho aqui que tem um sinal de mais. Agora eu vou clicar no número 9 para aumentar as casas decimais. Gabarito letra D. Tá legal? A questão 34, pessoal, eu diria que foi a questão que teve um pouquinho mais de peso. Até redundante aqui, porque justamente você vai ter que usar o termo peso, né, para calcular uma média ponderada. Mas o que eu quero dizer aqui é justamente que foi uma questão um pouquinho mais difícil. Por quê? Geralmente as bancas costumam cobrar de você qual é o cálculo para você realizar uma média, que é a média aritmética. A média aritmética, pessoal, é a média simples. Como é que eu calculo a média simples? Você soma os valores e depois divide pelo número de termos. Não é assim? A média ponderada, que foi o que ele pediu aqui, ela é um pouquinho diferente, tá? Então, nessa questão, ele diz assim, ó, sabendo que a média da coluna E, qual é a média da coluna E? Ó? Aqui, é a média ponderada, né? Então, sabendo que essa média é ponderada,
ó, é ponderada, de forma que as notas 1 e 2 têm peso 1, enquanto que a nota 3 ela tem peso 2. A fórmula presente em E2 pode ser... pessoal, vamos lá. Para a gente responder, deixa eu só mostrar para vocês aqui a média da média ponderada, tá? A princípio, você olha e diz assim, meu Deus, é um negócio complicado, mas não é. Sabe o que é que você tem aqui, ó? Aqui você tem a nota, ou o valor, vezes o peso. Você multiplica primeiro o valor, que seria a nossa nota, vezes o peso. Depois você soma com a nota 2 vezes o peso 2. Mais, aí multiplica de novo a nota 3 pelo peso 3. E depois que você fizer isso, você vai dividir pelos pesos. Pelo peso 1, pelo peso 2 e pelo peso 3. Esse aí é o cálculo da média ponderada na matemática. E como é que eu vou construir isso no Excel? Você vai fazer assim, ó. Vamos lá. A nota 1, ó, ele diz pra gente o seguinte, ó. As notas 1 e 2, elas têm peso 1. Então, eu faria assim, ó. Seria B2 vezes 1 mais C2 vezes 1. Não é sempre a nota vezes o peso, e depois é que eu somo, mais D2 vezes o peso. O peso da terceira nota é peso 2, ó, tá aqui, peso 2. Beleza? Alan, de onde foi que você tirou esse B2, C2 e D2? Está aqui, pessoal, ó. Nota 1 está aqui, ó, B2, ó. B2, C2 e D2. Então, a primeira nota, o peso é 1, a segunda nota também peso 1 e a terceira equivale o peso 2. Por isso que eu multipliquei isso aqui, ó, por 1 e aqui eu multipliquei por 2. Aí você concorda comigo que isso aqui vezes 1 é o próprio B2? Então eu posso simplesmente fazer assim, ó, B2 mais C2 vezes 1 é igual ao próprio C2. Então não precisa fazer essa multiplicação. Mais D2 vezes 2. Tá certo? Então, isso aqui, ó, vai ser a minha soma, que é a primeira parte. Só que a gente viu que lá na fórmula, depois de somar todo mundo, eu tenho que dividir pelos pesos. Então, vamos lá, ó. Qual vai ser os pesos aqui, ó? Vai ser 1, aqui, ó, mais 1, mais 2. Mais 2. Então, quanto é 1 mais 1? 2. Mais 2, 4. Então, esse resultado aqui vai ser o número 4. Então, no Excel, depois que você fizer a soma, você bota essa barra, que é a barra da divisão, e o número 4, para representar exatamente isso que eu fiz aqui embaixo. Então, a minha fórmula vai ser essa. Você vai ter a soma da primeira nota, que é B2, mais a segunda nota, que está em C2, mais a multiplicação da terceira pelo peso 2, e depois você divide por 4. Gabarito aqui, ó, letra C. A galera aqui que é da matemática, né, teve mais facilidade nessa questão por conhecer o cálculo da média ponderada. Vamos aí para a 35. Pessoal, essa aqui ela cobrou quase igual na prova anterior de Catunda, né? Então, essa aqui estava mole. Quem assistiu minha revisão aí também, com certeza acertou, ó. Ele está dizendo o seguinte, para mudar o documento do Word do formato de retrato para o formato de paisagem, você tem que ir em Layout da página. Nas versões atuais do Word, pessoal, é só Layout, não tem nem da página, tá? Mas não tem problema. E em seguida, escolher a opção em. O que é que você tem que mudar aqui? Para você mudar de retrato para paisagem, você vai mudar o que nós chamamos de orientação. Orientação da página, tá bom? Então, gabarito, letra D. Alan, mas não tem, então, a palavra da página. Pode anular? Não, porque ele não falou qual era a versão, ele só disse que era do Word. As versões mais antigas do Word, o nome era layout da página, tá? 36. O aplicativo do Windows que é utilizado para fazer cálculos de forma automática, utilizando fórmulas e relacionando as suas células, é quem? Essa daqui, pessoal, seção caridade, tá? Só para saber mesmo se o candidato estava vivo. Gabarito aqui, ó, letra C, né? O Axis, ele é o que nós chamamos de sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá?
pela siglazinha SGPD. O PowerPoint a gente já sabe que é um programa de apresentação de slide, apresentação, né, de slide, e o Word é o nosso editor de documentos, né, editor de texto. Bom? Questão 37. Para inserir um comentário em um arquivo do Word, qual a sequência pode ser seguida após selecionar o texto que irá receber o comentário? Tem dois locais no Word que você pode inserir um comentário. Dois locais. Vamos lá. Quais são eles? Primeiro, você tem na própria guia inserir. Você quer inserir um comentário? Beleza. Então vem aqui, ó, inserir, e aqui você vai encontrar a opção, ó, de comentário. Aqui. Qual é a outra opção? É você vir aqui, ó, na guia revisão, porque o comentário ele é como se fosse uma revisão. Você vai fazer um comentário, uma observação sobre o seu texto. Então tá aqui, ó, revisão e o botão novo comentário, né? Quando eu clico, ó, aí ele, olha só, puxa aqui, ó, e adiciona aqui o meu comentário, tá bom? Voltando aqui, qual é o nosso gabarito então? Como ele não tem a guia inserir, né? Não tem inserir, sobrou pra gente, ó, a opção, ele chama de menu, né? Mas é a guia, tá? Não tem problema não, alguns bancos chamam de menu. Então a gente vai na guia revisão e depois no botão novo comentário, gabarito letra A. Questão agora 38. Ao digitar um texto no Word, caso queira que uma determinada seção do texto inicie na próxima página, independentemente onde termine o texto anterior a esta seção, deve-se utilizar o menu Inserir e em seguida clicar em. Pessoal, a importância de você responder questão de prova é muito grande. Sabe por quê? Porque a banca já cobrou isso aqui outras vezes. O que ela está te perguntando é como você vai fazer, tá? Como você vai fazer aqui para inserir uma quebra de página. Uma quebra de página. Ó, estou aqui no meu documento, ó, vou clicar bem aqui, ó, na frente dessa palavra, por exemplo. E eu quero jogar isso aqui para a próxima página. O que é que eu tenho que fazer? Você vai ter que vir aqui, ó. Você vem aqui em inserir, ou pode ser também aqui em layout, ó, layout, quebras, quebra de página, ou inserir, que foi o que ele disse na questão, e está aqui, quebra de página. Ou você pode usar o atalho Ctrl mais Enter. Então, quando eu inserir a quebra de página, olha o que vai acontecer com o meu texto, ó. Já saltou, ó, automaticamente lá para a página 2. Entendido? Então, quando eu quero jogar o meu texto para a próxima página, independente de onde eu estiver, dá esse salto aí que ele falou, né, iniciar na próxima página, você vai inserir uma quebra de página. Tranquilo? Questão agora 39. Ó. No Microsoft Excel, para juntar duas células e transformá-la em uma célula única, é preciso selecionar as duas e clicar em mesclar. Mesclar células. Tá? Isso aqui é usado não só nas planilhas do Excel, mas nas tabelas do Word também. Você pode juntar duas ou mais células e transformar em uma única célula. Gabarito, letra B de bola. E vamos para a nossa última questão, questão de número 40, também sobre o Excel, onde ele diz, ó, no Excel, quando o cursor está em uma célula, o uso da tecla Tab faz com que a célula selecionada seja. O que é que você vai fazer aí, ó? A tecla Tab, sabe qual é o desenho dela? É isso aqui, ó. Você tem uma seta apontando para a direita e você tem em cima uma seta apontando para a esquerda. A gente aprende na informática que, por padrão, quando você pressiona uma tecla, vai ser acionado o símbolo que está embaixo. Então, quando você aperta a tecla Tab, ele faz o que essa seta está dizendo. Ele avança para a direita, para a próxima célula à direita. Se eu segurar o Shift mais o Tab, aí o Shift já ativa sempre o símbolo de cima. Aí ele já iria para a esquerda. Então, neste caso aqui, o gabarito, letra B de bola. Tudo certo, pessoal? Então, finalizamos aí a correção, tá, das questões. A princípio aqui, olhando, eu não vi nada que possa gerar aí recurso, que possa gerar problemas aí nas nossas questões, beleza? Então, a princípio, vendo aqui essas questões, está tudo certo. Esse aqui
é o gabarito, na minha visão, o gabarito extraoficial, beleza? Qualquer dúvida, já sabe, deixa aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em responder, tá bom? Vou ficando então por aqui, um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.